sobre a escola bíblica dominical. Antes da gente ler o nosso texto, eu ia ler o texto primeiro, mas antes da gente ler ele, vamos fazer só uma breve consideração. Uma coisa que eu sempre digo, é o departamento que eu sou apaixonado, irmãos. Eu amo escola bíblica dominical. Por quê? Porque o objeto de estudo é a Bíblia, irmãos. Nós nos reunimos para estudar as Escrituras. Gente, isso aqui é algo tão grande. Nós vimos o vídeo hoje a respeito da história da escola bíblica dominical e às vezes a gente não para pensar o impacto que essa reunião teve na história e tem até hoje na nossa vida, na vida da nossa família, no crescimento da igreja, tá, irmãos? Porque uma igreja sadia, uma igreja robusta, é uma igreja que ama escola bíblica dominical. Eu já estive aqui algumas vezes, eu sei que os irmãos amam também a escola dominical, assim como nós amamos. Mas, meus amados, vamos para o texto. Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 31, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. O tema da lição de vocês do trimestre foi a igreja em Jerusalém, não é isso? Então nós vamos fazer uma síntese a respeito do que foi a caminhada da igreja em Jerusalém, aquilo que nós conhecemos como sendo igreja primitiva, irmãos. Enquanto nós pregamos, eu vou fazer igual os pregadores famosos fazem. Você não é proibido de dar glória a Deus, tá, irmãos? Então, enquanto nós falamos aqui, os irmãos glorificam a Deus aí, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Preste atenção nessas regiões. Paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E agora a última parte do versículo nos diz: e ela crescia em número. Preste atenção no que Lucas está entregando para nós. A igreja, ela se fortalecia, eles viviam no conforto do Espírito Santo e ela crescia em número. Mas antes da gente fazer uma consideração a respeito desse versículo propriamente dito, eu quero caminhar um pouco com os irmãos desde o capítulo 1. Meus amados, durante 3 meses nós tivemos a oportunidade de aprender o que foi a igreja primitiva. Alguns comentaristas, alguns estudiosos falando sobre esta igreja, falando sobre esse período, presta atenção do que eu vou falar agora, da nossa história, irmãos. Isso aqui não é a história de alguém distante de nós, é a nossa história também, tá? Então, alguns comentaristas e estudiosos, falando a respeito desse período da história, dizem que a igreja primitiva foi a igreja que abalou o mundo. Irmãos, longe de ser perfeita, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que sim, a igreja primitiva tinha os seus problemas. Se ela não tivesse os seus problemas, Paulo, Pedro, João, Judas não teriam escrito as suas epístolas. Eles as escrevem para tratar os problemas que havia entre as igrejas. Então alguém pode dizer, já vamos aplicar esse primeiro ponto aí para nós na igreja de hoje, né? Tem gente que para de congregar, né, pastor? E fala, eu não vou na igreja porque na igreja tem muito problema. Irmão, a igreja é lugar de gente problemática. Se você não tem problema, por favor, vá para o céu, porque só lá você não vai ter problema. Eu sou cheio de problema, todos nós somos, e juntos, irmãos, é uma multidão de problemas. Vocês entendem? Mas aqui é o lugar de arrependimento. Aqui é o lugar onde nós tratamos esses problemas. Aqui é o lugar onde nós encaramos eles de frente, na graça do Espírito Santo. Olha só que coisa grandiosa. Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas.
o discípulo, aquele que acompanhava o apóstolo Paulo. E os historiadores, os estudiosos, eles dizem que Lucas ele pode ter alguns motivos que o levaram a escrever o Atos dos Apóstolos. O primeiro motivo é que Lucas fez uma apologia de Paulo. O que seria isso, Christian? Eles dizem que Lucas ele escreveu Atos dos Apóstolos para mostrar que Paulo não era um criminoso. Ou seja, quando nós vamos ler, a nossa irmã esteve aqui falando que ela leu Atos dos Apóstolos em 4 dias, não é? Então vocês bem sabem que em boa parte, em boas porções desse livro, nós vemos os apóstolos presos, mas no final do livro nós vemos o apóstolo Paulo enfrentando uma prisão terrível, não é isso? Então alguns dizem que Lucas escreveu para mostrar para as autoridades romanas que o apóstolo Paulo não era uma ameaça. Outros vão dizer que Lucas ele escreve para mostrar que a igreja não era uma ameaça e que a igreja queria somente cumprir a vontade, o mandamento de Cristo. Fato é, meus irmãos, que nós temos um documento nas nossas mãos. Presta atenção nisso. Atos dos Apóstolos é um documento histórico, irmãos, bem organizado, de forma cronológica, de forma lógica. É um documento que quando nós lemos, nós podemos mergulhar nos primeiros desafios da igreja. Nós podemos mergulhar nos sucessos da igreja. John Wesley vai dizer que a igreja primitiva foi um período onde a igreja foi animada pelo Espírito Santo, perseguida pelo mundo, mas exaltada por Deus. Olha só, termina em vitória, irmãos, mesmo que eles arrancassem a cabeça dos cristãos. Hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre o martírio de Estevão. Os irmãos viram isso, salvo engano, na lição de número 7, né? Uma igreja que se arrisca. O martírio de Estevão. Estevão saiu vitorioso, mesmo sendo apedrejado, irmãos. A igreja, independentemente da situação, sairá vitoriosa, porque Deus está conosco, irmãos. Deus está aqui nessa noite. O mesmo Deus que operou em Atos dos Apóstolos, onde nós vimos o coxo ser curado, onde nós vimos os paralíticos serem curados, o relato é esse. Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui com a gente, irmãos. Ainda na sua Bíblia aí, em Atos capítulo 1, eu disse que a gente vai fazer uma síntese até chegar no capítulo 9. Minha vontade era fazer até o capítulo 15, que é onde terminou a lição de vocês, mas o tempo não vai nos permitir. Ia precisar de mais umas 2 horas aí para falar de tudo, mas vamos lá. Em Atos capítulo 1, Jesus ele havia acabado de morrer e acabado de ressuscitar. Lucas ele vai dizer para nós, no versículo 3, que entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, Jesus ele vai ficar aproximadamente 40 dias. Quantos dias, irmãos? 40 dias pregando, ensinando, dando orientações para os discípulos. E Lucas vai dizer, assim como Paulo e os demais apóstolos, que Jesus ele vai aparecer a várias pessoas. E agora o capítulo 1 é o relato de Lucas do último instante de Jesus na terra. Jesus está passando agora os seus últimos minutos com a sua presença física entre os discípulos. Imagina só você, meus irmãos. Imagina só o senhor, pastor Miqueias. Jesus olha para você e te dá a oportunidade de perguntar o que você quiser. O que você perguntaria se você estivesse com Jesus agora? Os discípulos fizeram a sua escolha. Eles olharam para Jesus. Jesus ele estava falando das promessas vindouras. E aí os discípulos, lá no versículo 7 e no versículo 6, eles perguntam para Jesus: Jesus, vai ser neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Deus, Jesus, ele estava falando sobre coisas celestiais, mas os discípulos estavam com a mente deles em coisas terrenas. Então eles perguntam para Jesus: Jesus, vai ser nesse tempo que Israel vai se libertar do domínio de Roma? Vai ser nesse tempo que nós agora não seremos mais escravos dos romanos?
E a resposta de Jesus é surpreendente. Imagina você perguntando para Jesus uma dúvida cruel do seu coração, e essa era a dúvida deles. Não era uma dúvida sem noção, tá, irmãos? Era uma dúvida cruel que assolava a mente do mais fiel judeu da época. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, não interessa para vocês. Imagina só Jesus te dando essa resposta, irmãos. Versículo 7 e 8, olha o que Jesus diz: não vos compete saber o tempo ou as estações, o tempo ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E diante dessa resposta, Jesus ele faz uma promessa que também é uma ordem, irmãos. E a gente vai começar por aqui. No versículo 8, Jesus vai dizer: não interessa o tempo, mas vocês receberão poder que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ele faz uma promessa: olha, o poder vai vir sobre vocês. Irmãos, quem aqui assistiu Homem-Aranha vai saber, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Irmãos, no reino de Deus é a mesma coisa. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Jesus diz: olha, vocês receberão poder. Mas o poder não é para ficar sapateando, rodopiando, pulando. Não sou contra isso. O poder é para ser testemunha. Então olha a responsabilidade que nós temos. Deus ele entregou o poder para a igreja, e a nossa responsabilidade diante desse grande poder é testemunhar, irmãos. Olha só que coisa grandiosa. Talvez a gente não entenda direito o que significa a palavra testemunha. No grego, no original, que o Novo Testamento foi escrito, a palavra testemunha é marte ou martureu. Essa palavra, ela significa o seguinte: alguém que experimentou algo tão profundo que está disposto a morrer por aquilo que viu. E aqui eu digo para nós, irmãos, ninguém aqui está disposto a morrer por uma mentira. Ninguém aqui está disposto a morrer por um mito. Ninguém aqui está disposto a morrer por um conto da carochinha. Mas eu sei que os irmãos compartilham comigo disso. Nós estamos dispostos a entregar as nossas vidas para sermos testemunhas. E não é porque nós somos corajosos, irmãos. Não é porque eu sou bonzão. Sabe por que nós somos capacitados a morrer pelo nome de Cristo? Por causa do poder que Ele nos dá. Olha o poder que Jesus está trazendo para a igreja. Ele está dizendo: olha, esse poder vai ser algo tão grande que entre a vida e a morte, diante do Evangelho, vocês serão capazes de escolher a morte. A igreja é capaz de entregar a vida pelo Evangelho de Cristo. E nós vamos ver essa palavra de Jesus se cumprindo à risca ao longo de Atos dos Apóstolos. Mas o versículo continua: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, eu costumo dizer que Jesus ele é especialista em reciclar homens. Jesus está falando com inúmeras pessoas, mas a liderança desse povo cabia aos apóstolos. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui escolheria qualquer um, menos aqueles 12 homens. Um era pescador, o outro era um cobrador de impostos, o outro era um extremista que cometia atos terroristas contra o Império Romano, o outro era um covarde, o outro era alguém que era egocêntrico. João, né, o discípulo a quem Jesus amava, foi lá e pediu para sentar à direita e outro à esquerda de Jesus, não é isso? Cada um de nós, irmãos, eu tenho certeza que nós não escolheríamos aqueles 12 homens. Assim como eu tenho certeza que se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Olha só que coisa interessante. Só que Jesus ele pega aqueles 12 homens incultos, aqueles 12 homens improváveis,
e sacode o mundo da época, irmãos. Aqueles 12 homens que, quando os líderes religiosos olhavam para eles e diziam: é um bando de pescador, é um bando de letrado. Jesus teve a capacidade de olhar para eles e ver o produto final. Esses dias nós estávamos falando lá na nossa igreja sobre a passagem de Jeremias, onde ele vai lá falar com o oleiro. E uma das coisas que nós dissemos ali foi o seguinte: eu que não sou especialista em vaso, irmãos, quando eu olho para a argila, eu só vejo barro. Para mim aquilo ali é para pisar em cima. Talvez, sei lá, para construir casa. Mas o oleiro, que é o especialista no negócio, ele olha para o barro e ele tem a capacidade de ver o produto final. Ele vê valor naquilo ali, que os outros só pisam em cima. Vocês entendem? Muitos de nós, irmãos, éramos improváveis. Muitos de nós somos até mesmo negligenciados pela nossa família. Muitos de nós já tivemos a triste experiência de sermos subestimados. Alguém olhar para nós e falar: ele, crente, ele dando aula, ele pregando, ele fazendo concurso. Vocês entendem isso? Só que Deus olha para nós e vê o produto final. Deus, ele olha para mim, Deus, ele olha para você e ele vê o produto final. Assim como ele fez com os discípulos, assim como ele olhou para Pedro, aquele homem impulsivo que cortou a orelha de um soldado, ele viu o produto final, que inclusive a gente já vai ver aqui agora. Continuando aqui a nossa passagem, irmãos, versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então, enquanto Jesus falava, ele estava subindo para os céus. E os discípulos estavam olhando. Só que enquanto os discípulos estavam olhando, irmãos, a Bíblia vai dizer, no versículo 10 e no versículo 11, que 2 homens de branco apareceram diante da multidão. 2 homens de branco que nós entendemos como sendo 2 anjos. E sabe o que eles dizem para os discípulos? Varões galileus, por que vocês estão olhando para os altos? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, ele vai descer do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Sabe o que significa isso? Para de olhar lá para cima e começa a cumprir o seu papel que Jesus acabou de te entregar. O que Jesus acabou de falar para ele, irmãos? Vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, é como se os anjos estivessem olhando para os discípulos e dissessem o seguinte: discípulos, Pedro, João, Judas, não Judas o traidor, Judas o meio-irmão de Jesus, parem de viajar na maionese e cumpram a missão que Jesus acabou de dar para vocês. Essa é a igreja, irmãos, que abala o mundo. Essa é a igreja que sacode as épocas, que marca as épocas. A igreja que para de olhar para aquilo que não tem importância, que para de se distrair com eventos extraordinários e se atarefa no cumprimento da missão de Jesus. Essa é a igreja que impacta o mundo. Essa é a igreja que impacta a sociedade. É a igreja que não se dedica a coisas supérfluas, mas que se dedica à obrigação que Jesus nos impôs. Ah, Cristian, é obrigação? O apóstolo Paulo encarava dessa forma. Pregar o evangelho para Paulo era imposto a ele como uma obrigação. E ele ainda complementa: ai de mim, se não pregar o evangelho de Cristo. Olha só, vamos continuar, meus irmãos. Nós chegamos agora no capítulo 2, depois eles vão escolher o 12º apóstolo, ou seja, eles vão escolher mais um que vai tomar o lugar de Judas, essa escolha vai recair sobre Matias, e agora nós chegamos no capítulo 2. Entre o capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e o capítulo 2, nós temos aproximadamente 10 dias, irmãos. Então, entre o 40º dia e o 50º dia, o que a igreja ficou fazendo? A Bíblia nos dá essa resposta. Eles estavam orando. Eles estavam buscando a Deus. Jesus havia prometido: olha, não muito depois desses dias, a promessa vai se cumprir sobre vocês.
Então alguém já disse anteriormente, no 41º dia eles clamavam a Deus, cumpra a promessa. No 42º, terceiro, quarto, assim até o 50º, cumpra a promessa, Jesus. Agora no capítulo 2 a Bíblia vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, uma das grandes marcas da igreja em Jerusalém é que eles estavam reunidos. Eles eram unidos. Eles caminhavam juntos. Entendem? Era uma das grandes marcas dele. Versículo 2. De repente, veio do céu um vento, como um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, agora a promessa de Deus está sendo cumprida. Aquilo que Jesus havia dito, olha, vocês receberão poder para ser as minhas testemunhas, está se cumprindo bem diante dos olhos deles. Agora eles estão sendo revestidos de poder. E é um barulho tão grande, é um evento tão extraordinário. Alguns estudiosos vão dizer que vai começar num cenáculo, talvez na casa da mãe de Marcos, e eles vão ficar tão cheios do Espírito Santo, que eles vão sair daquele cenáculo e vão para a rua. Nesse momento, Jerusalém estava cheio de pessoas, a Bíblia nos diz isso, era o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E todas aquelas pessoas vão ver aqueles homens e mulheres falando em línguas. E eles vão começar a zombar dos discípulos de Jesus. Inclusive no versículo 13, a Bíblia vai dizer que alguns disseram que eles estavam bêbados, irmãos. Irmãos, o mundo, ele sempre vai zombar de nós. Aqueles que não compreendem os mistérios de Deus, não compreendem a palavra de Deus. E por não compreender, eles zombam de nós, irmãos. Eles sempre vão dizer, e dentro da história da igreja, isso sempre foi presente. Irmãos, os crentes ao longo da história sempre foram chamados de quadrado e coisa pior. Inclusive, a título de curiosidade, vai chegar um momento na história da igreja onde eles vão ser chamados de canibais, de incestuosos, até de ateus, porque eles não adoravam os deuses do Império Romano. Mas a igreja venceu todas essas calúnias, irmãos. Mas hoje não é diferente. Então as pessoas estavam dizendo, olha, essa galera aí, eles estão embriagados. Só que nesse momento, irmãos, Pedro ele vai tomar a palavra. A promessa também se cumpriu sobre a vida dele. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os outros 11 discípulos e erguendo a voz, disse a eles, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, fiquem sabendo disso e prestem atenção nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo essa a terceira hora do dia. Era apenas 9 horas da manhã. O dia dos judeus começa às 6 horas da manhã. Então a primeira hora, das 6 às 7, a segunda das 7 às 8, a terceira das 8 às 9. Então era de manhãzinho, irmãos. Pedro estava dizendo, eles não estão bêbados. E agora no versículo 16 ele vai revelar o que está acontecendo. Mas o que acontece com eles é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então Pedro, irmãos, ele tomou a frente do movimento ali e ele estava ensinando para aquelas pessoas o que estava acontecendo. Só que essa mensagem de Pedro, irmãos, é diferente. Pedro não está trazendo somente uma mensagem intelectualizada. Pedro está cheio do Espírito Santo. E qual é o resultado, irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo?
Vamos conferir comigo, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, varões e irmãos? Irmãos, presta atenção aqui. Pedro acabou de pregar uma mensagem praticamente acusando os judeus de terem sido os assassinos de Jesus. Só que ao invés deles xingarem Pedro, apedrejarem Pedro, a Bíblia vai dizer que o coração deles foi compungido. O que é um coração compungido? O que é compungir-se-lhes no coração? O que significa isso? A Bíblia vai dizer que com as palavras de Pedro, o coração daqueles homens foi estilhaçado. Então, qual é o fruto de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos? É o arrependimento dos ímpios. Pedro, ele vai pregar. Aqueles homens vão ser impactados pela mensagem de Pedro. A resposta de Pedro é: arrependam-se, versículo 38. E no versículo 41, Lucas vai dizer para nós: naquele dia, teve um acréscimo na igreja de quase 3.000 pessoas. Num único dia, irmãos, a igreja passa de 120 para quase 3.000. Talvez a gente não tenha noção do que é isso. Antes de eu ministrar para vocês, eu estava falando com o pastor Miqueias e ele trouxe uma questão para nós. Nós estávamos refletindo e ele me disse o seguinte: Christian, eu fico pensando como aqueles grandes pregadores do passado reuniam multidões. Os grandes homens de Deus, eles iam pregar e eles lotavam avenidas, eles lotavam estádios de futebol. As igrejas ficavam tão lotadas que tinha que ficar gente para fora para assistir o culto. E eu disse para o pastor, eu me pergunto a mesma coisa. Só que, lendo Atos dos Apóstolos, parece que a gente tem uma resposta. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, sozinho nós não fazemos nada. Sozinho o pastor, o superintendente da escola dominical, não tem capacidade de lotar os bancos dessa igreja. Mas quando a igreja se mobiliza, ora a Deus, buscando o revestimento do Espírito Santo, aqueles que pisam aqui terão seus corações esmigalhados, irmãos. Irmãos, o sonho dos crentes que têm o Espírito Santo é ver as igrejas cheias. O poder do Espírito Santo não é para falar em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é uma consequência do poder. Mas o poder do Espírito Santo quer saber se alguém está cheio de Deus. É a pessoa ter o desejo, a ambição de pregar o Evangelho. Então, quando Deus ele enche alguém, essa pessoa quer ser testemunha, porque o poder é para isso, irmãos. Como aqueles homens enchiam avenidas, será que nós não podemos mais fazer isso? Sabe o que nós temos visto na igreja do século 21? Na igreja de 2025, eu não estou falando de congregação A ou B, eu estou falando na igreja a nível nacional, irmãos. Eventos bíblicos que minguam e eventos de moda lotados. Por que eventos de moda? Porque a gente vê desfile, a gente vê animadores de auditório, aí tem gente pra caramba, né? Mas aquele evento que o cara faz assim, não, vamos fazer um evento de exposição bíblica. O organizador do evento tem que fazer um trabalho de parto para lotar pelo menos metade da igreja, não é isso? Irmãos, que época obscura nós estamos vivendo, irmãos. Nós temos um papel diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, falar em língua estranha é maravilhoso, eu amo também. Participar de congresso é maravilhoso, eu amo também. Como os pentecostais dizem, o reteté é maravilhoso.
Mas cumprir a nossa missão, irmãos, é o que nos dá sentido à vida. Um homem e uma mulher sem uma missão é um homem e uma mulher sem motivo para viver. Nós temos inúmeros motivos, os nossos filhos, as nossas esposas, os seus maridos, nós temos inúmeros motivos. Mas aquilo que nos dá motivo enquanto cristãos é cumprir a obrigação que Jesus nos impôs. Irmãos, eu sei, eu queria estar pregando aqui e os irmãos subindo pela parede, igual aquele meme lá no Instagram. Mas é a palavra que Deus me deu hoje. Nós estudamos, lemos e eu não estou inventando nada, está tudo escrito aí. Enquanto Pedro pregava, o coração daqueles homens era estilhaçado. Eu citei para o pastor Miqueias um livro que eu li algumas vezes. O autor do livro, ele era um grande avivalista do século XIX. E ele vai dizer o seguinte: antes dele assumir o púlpito, ele sempre orava a Deus e dizia: Deus, a tua palavra diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Irmãos, o coração mais endurecido, ele pode ser quebrado pela palavra de Deus. Quantas vezes eu vi isso, irmãos? Irmãs que vinham para a igreja escondidas, porque o marido não deixava. Aí o marido começava a humilhar a irmã, dizia: você está namorando com o pastor. Já viu isso? De repente, quem entra na igreja? O marido da fulana. De repente, quem está chorando aqui na frente? O marido da fulana. Porque Deus quebra corações, irmãos. Mas nós precisamos cumprir os nossos objetivos diante do reino de Deus, irmãos. Alguém pode me dizer: Christian, eu tenho um sonho de ser um grande pregador. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: no reino de Deus, o ministério não tem espaço para projetinho pessoal, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus, irmãos. Cada um de nós. Vamos continuar aqui. Versículo 42, do capítulo 2 ainda. A gente já está chegando no finalzinho. Falta só mais 2 horas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quais são as principais características da igreja primitiva? Perseverança. Eles perseveravam. No que, Christian? Na doutrina. O que é doutrina, irmãos? É isso aqui, ó. Doutrina não diz respeito, como os crentes de antigamente diziam, a calça comprida, a saia comprida. Não é isso, irmãos. Doutrina é ensinamento. Doutrina é o que a totalidade, isso aqui o Wayne Gruden traz para nós, pastor, na teologia sistemática dele. O que a totalidade da Bíblia diz a respeito de alguma coisa. Olha só que definição fantástica. Então, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Irmãos, Jonathan Edwards, ele vai dizer que uma mente iluminada incendeia o coração. Se nós nos apaixonamos pelas Escrituras, nós estamos num culto de EBD, não é isso? O nosso coração vai ser incendiado. Irmãos, quando nós mergulhamos na palavra, nós queremos conhecer mais. Lembra quando João, no capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, é o comecinho ali do ministério de Jesus, né? E ali ele vai começando, reunindo os seus discípulos. Aí tem André, tem Filipe. Aí André ouve Jesus falando. E qual é a primeira atitude que ele vai ter? Alguém lembra? Ele vai chamar Pedro, não é? E quando ele chega para Pedro, ele diz: Pedro, nós achamos o Messias. Então, ao invés dele se encher, ele diz: não, agora eu conheci Jesus, eu preciso trazer os outros também. Eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na comunhão. Irmãos, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Uma igreja dividida, uma comunidade dividida, é uma comunidade que não subsiste. Ah, mas fulano é difícil, irmão. Você também é difícil, irmão. Eu sou difícil. Eu acho que eu não ia aguentar ser casado comigo. Não é fácil, irmãos. Nós somos difíceis.
Mas nós precisamos viver em comunhão. Comunhão é sinônimo de humildade. Só consegue viver em comunhão quem tem humildade no coração, irmãos. Humildade para aguentar o outro difícil, porque nós também somos difíceis. Humildade para perdoar. Humildade para caminhar junto. Humildade para aprender junto, irmãos. Irmãos, e além da comunhão e da doutrina, eles partilhavam o pão e mais, perseveravam nas orações. Uma igreja que ora é uma igreja que vence, irmãos. Uma igreja que se consagra é uma igreja que vence, irmãos. Hoje nós louvamos aqui, é o mundo atacando a igreja, e a igreja de pé. Irmãos, uma igreja de pé é uma igreja de joelhos. Vocês estão entendendo esse paradoxo? À medida que nós ficamos de joelhos, irmãos, nós podemos ficar de pé diante do mundo, irmãos. Irmãos, está chegando uma guerra terrível, irmãos, terrível. Não é nem o começo daquilo que a gente está vendo, irmãos. Terrível, é algo terrível que está vindo por aí. Se a gente não orar, a gente não vai subsistir, irmãos. Se nós não orarmos, nós vamos cair pelo caminho. As trincheiras são árduas. O inimigo não para de atirar, irmãos. E se nós não nos posicionarmos, a gente vai perecer nessa guerra. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra há mais ou menos 3 anos. Todo dia de manhã eu gosto de ver notícias e eu procuro alguns vídeos dos conflitos. E aí eu sempre fico pensando, imagina se um desses homens que está no meio do campo de batalha desiste. Será que tem como? Será que tem como ele tirar a armadura dele, o colete, jogar o fuzil de lado? Irmãos, vai ser trucidado. Vai voar um drone kamikaze lá, vai explodir ele, assim como a gente tem visto acontecer. Guerra espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos parar. Nós não podemos fraquejar. A guerra está aí, irmãos. Irmãos, nós temos na mão o livro da redenção da humanidade, irmãos. Eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos? Sabe qual é a pergunta do mundo para nós nesta noite? O que faremos? E o que nós respondemos para eles, irmãos? O mundo carece. O mundo carece. O livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, vai ter um pedacinho que ele vai dizer o seguinte: o Senhor espera e o mundo carece. Ele está falando do soluço de 1 bilhão de almas. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto nós estamos presos nos nossos projetinhos pessoais, o mundo carece, irmãos. Pessoas estão indo para o inferno. Eu não estou pregando aqui um asceticismo. O que é isso, Christian? Eu não estou falando que a gente tem que virar monge, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que largar serviço, faculdade. Eu faço tudo isso. Trabalho, faço faculdade, faço curso, dou aula, faço um monte de coisa. Eu não estou falando para a gente largar. Eu estou falando para a gente organizar as nossas prioridades. Você pode sim ser uma pessoa ocupada, mas lembra de Marta e Maria, irmãos? Uma estava atarefada, só que Jesus vai olhar e vai dizer: olha, essa aqui escolheu a boa parte. E qual é a boa parte? Estar aos pés de Jesus, irmãos. Oh, meus irmãos, nós não somos contra as tarefas não, mas a prioridade é estar aos pés de Jesus. Vamos avançar um pouquinho para a gente encerrar essa mensagem. Capítulo 3, Pedro está subindo ao templo, porque a igreja perseverava na oração. Na hora 9, por volta das 15 horas ou 3 horas da tarde, e aí eles encontram um homem coxo no templo, no pórtico de Salomão. E aí o homem olha para Pedro e diz: me dá uma esmolinha. Qual é a resposta de Pedro? Olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A história vai dizer-nos que uma certa feita, São Tomás de Aquino estava passeando próximo a Roma, junto com o Papa, e alguém olhou para ele, pastor, e disse o seguinte: olha, São Tomás de Aquino,
Pedro disse que não tinha ouro nem prata, mas hoje nós temos ouro e prata. E a resposta de São Tomás de Aquino surpreendeu aquele homem. Ele disse: sim, hoje nós temos prata e ouro, mas onde está o levanta e anda? Profundo, né, irmãos? Pedro diz: eu não tenho dinheiro. Eu imagino Pedro puxando os bolsinhos para fora ali. Eu não tenho, mas o que eu tenho é muito mais valioso. Levanta e anda. Eu sou cheio do Espírito Santo. Atos 2 acabou de acontecer. Irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele cara, ele dá um salto e ele entra no templo junto com Pedro, louvando e glorificando a Deus. A história não para por aí. Todas aquelas pessoas que estavam no templo viram o que aconteceu. E eles vão se aglomerar em volta de Pedro, e Pedro ele vai começar a pregar. Ele vai usar essa oportunidade a partir do versículo 11 do capítulo 3, estamos acabando. E ele vai usar essa oportunidade para dar um discurso para eles. Versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vocês ficam maravilhados de ver um paralítico andando? Aí no versículo 13 ainda, ele vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus da igreja primitiva, irmãos, glorificou Jesus. Olha só a mensagem de Pedro para eles, irmãos. Não é guti-guti. Olha só o que ele vai dizer: Deus glorificou Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Olha que mensagem forte. E olha o que ele vai dizer, versículo 15, a gente já está indo agora para o finalzinho, irmãos. Vocês mataram Jesus, está no versículo 15. Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e nós somos as suas, o que está escrito aí? Testemunhas. O que Pedro estava fazendo, irmãos? Cumprindo a mensagem de Jesus, cumprindo o ide de Jesus. Por que Pedro teve condições de olhar para um paralítico, mandar ele levantar, e o paralítico levantar? Porque o comprometimento de Pedro era com a ordem de Jesus. Pedro está dizendo: eu sou testemunha. E o versículo 19 ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Irmãos, o papel da igreja é ser testemunha e trazer mais pessoas para Jesus. Alguém vai dizer que o evangelho é como um mendigo que achou o pão e está mostrando onde esse pão está para outros mendigos, irmãos. Seríamos muito egoístas guardar esse pão só para nós, irmãos. Seríamos muito egoístas. Se você realmente é salvo, você deseja a salvação dos demais. Vamos para a última parte aqui, irmãos. Tem muito mais coisa para falar. Muitas outras coisas vão acontecer. Pedro ele vai ser preso, ele vai ser perseguido. Só que uma das coisas que vai me chamar a atenção, meus irmãos, lá no versículo 17, olha só o que os líderes religiosos vão fazer com Pedro. Mas para que não haja maior divulgação do nome de Jesus entre o povo, vamos ameaçá-los para que eles não falem nesse nome a quem quer que seja. Versículo 18. E os líderes religiosos chamaram aos discípulos e ordenaram-lhes, dizendo que não falassem absolutamente, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas olha a resposta de Pedro, versículo 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julgai vocês mesmos, se é justo obedecer vocês ou a Deus. Olha só o que Pedro está falando. Eu obedeço o líder religioso, eu obedeço o juiz iníquo, ou eu obedeço a Deus? E o versículo 20 ele complementa: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Irmão, sabe quem testemunha? Quem viu e viu. Talvez você não tenha entendido ainda. Sabe quem testemunha? Quem experimentou. Sabe quem testemunha? Quem vivenciou. Se eu experimentei Jesus, eu posso testemunhar dele.
Se eu vi, eu posso testemunhar. Se eu experimentei, eu posso falar, eu posso mostrar, eu posso testemunhar, irmãos. Sabe por que muitos não testemunham? Porque nós vivemos num tempo de templos lotados de pessoas que nunca conheceram Jesus, de pessoas que nunca experimentaram Jesus. E quem não experimenta não pode falar do que se trata. Irmãos, testemunha é quem viu, testemunha é quem ouviu. Pedro testemunhava, porque ele vivenciou. Se coloque de pé nessa noite, com a permissão do pastor. Eu quero convidar a igreja a orar comigo nesta noite.